Boa tarde, senhores. Tudo bom? Como vocês estão? O vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre descriminalização, despenalização ou agravamento da criminalização do crime de uso de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Recentemente, o presidente Lula disse que o traficante de drogas é vítima do próprio usuário de substâncias entorpecentes. A partir desse discurso, surge a seguinte reflexão: haveria necessidade de ser votada uma lei no Congresso Nacional que agravasse a pena do crime de posse de droga para consumo pessoal? É importante ressaltar que é o Congresso Nacional, é a União, por meio do Congresso Nacional, nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que tem competência para legislar sobre direito penal. Ou seja, para agravar, por exemplo, a pena do crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Essa é uma reflexão interessante. É importante ressaltar também que atualmente o artigo 28 da Lei de Drogas, ele estabeleceu a despenalização, ou seja, embora a posse de droga para consumo pessoal seja considerada crime, o legislador não fixou pena privativa de liberdade, ou seja, as penas para uso de drogas, para posse de drogas para consumo próprio são advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e aplicação de medida educativa de comparecimento a curso educativo. Essas são penas, as penas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas. Importante ressaltar também que, nesse caso, não há prisão em flagrante, e a própria legislação prevê que é feito apenas um termo circunstanciado de ocorrência, para apurar o caso. Outra corrente defende que a posse de droga para consumo pessoal não deveria ser considerado crime, por violar o princípio da alteridade ou lesividade, uma vez que ele não afeta bem jurídico de terceiro, ou seja, ele prejudica apenas a própria saúde do usuário de drogas. Para essa corrente, a posse de droga para consumo pessoal deveria ser descriminalizada, ou seja, ser considerada apenas infração administrativa, com aplicação, por exemplo, de multa, o impedimento de contratar com o poder público, por exemplo. Ou seja, esse tipo de conduta só seria reprimida pelo direito administrativo sancionador. Assim sendo, vemos que há três correntes. Uma defende a manutenção da própria despenalização, ou seja, embora considere crime, a lei não prevê pena privativa de liberdade, como ocorre na situação atual do artigo 28 da Lei de Drogas. A segunda corrente seria a própria descriminalização, ou seja, a posse de droga para consumo próprio não seria mais considerado crime, mas apenas infração administrativa. E a última corrente seria que fosse votada uma lei no Congresso Nacional para que fosse agravada a pena do usuário de drogas. Por exemplo, o usuário seria considerado como traficante, teria uma situação similar, uma situação jurídica similar ao traficante de drogas, com aplicação de pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e multa, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas.
No último caso, caberia até mesmo a prisão em flagrante e a prisão preventiva. É importante ressaltar também que recentemente houve o julgamento na Suprema Corte do recurso extraordinário 635-659, que o STF entendeu que a posse de droga para consumo próprio até 40 gramas de maconha não seria crime, mas apenas infração administrativa. Ou seja, o STF, por meio dessa interpretação, ele descriminalizou a posse de maconha, cannabis sativa, até 40 gramas. Segundo o ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que neste caso haveria violação ao próprio princípio da alteridade, uma vez que a conduta não causa dano a direito de terceiros, e também que a punição criminal, nesse caso, estigmatizaria o próprio usuário, dificultando políticas de saúde pública e de redução de danos. O ministro Gilmar Mendes também defendeu que a criminalização representa uma intervenção desproporcional do Estado na esfera privada do indivíduo. Nesse caso. Só que é importante ressaltar que nessa hipótese, se houver elementos para a configuração do tráfico de drogas, o delegado, mesmo que haja posse de maconha até 40 gramas, se houver outros elementos de informação que demonstrem a traficância, como por exemplo dinheiro trocado, balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, o delegado de polícia poderia lavrar o auto de prisão em flagrante e o promotor de justiça oferecer denúncia por crime de tráfico de drogas. Ante o exposto, qual é a posição dos senhores? Os senhores entendem que o usuário deveria ser mantido o mesmo tratamento atual, a descriminalização do uso de drogas, com aplicação apenas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou obrigação de comparecimento a curso educativo? Ou os senhores entendem que deveria haver a própria descriminalização da posse de droga para consumo próprio? Ou seja, ao invés de ser essa conduta ser considerada crime, seria apenas uma infração administrativa. Ou os senhores entendem que deveria ser votada uma lei no Congresso Nacional que estabelecesse o agravamento da pena do usuário? Por exemplo, o usuário ter o regime jurídico similar ao traficante, ou seja, o usuário receber a mesma pena do traficante, ou seja, reclusão de 5 a 15 anos de reclusão, ou seja, pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e multa, com possibilidade até mesmo de aplicação de prisão em flagrante e prisão preventiva. Qual que é a opinião dos senhores? Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo-lhes uma boa tarde e um bom final de semana. Peço também, ao fim, que os senhores se inscrevam em nosso canal, caso queiram, podem compartilhar esse vídeo. E caso tenham gostado do vídeo, é só dar um joinha. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa tarde.